Voltou? Amém, irmãos? Nossa transmissão deu uma travada aí, deu uma pequena travada. Então vamos estar recapitulando um pouquinho aqui do que nós estávamos falando. Então é isso, Deus procura homens e mulheres aperfeiçoados na palavra. Deus procura homens e mulheres aperfeiçoados na oração, que dedicam ali a sua vida para orar e para clamar ao Senhor com um coração quebrantado, com um coração contrito diante do nosso Deus. E vamos estar lendo aí o texto que eu tinha falado, 2 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 9. Vamos estar lendo aí nessa manhã, 2 Crônicas, capítulo 16, a partir do versículo 9, que diz assim: porquanto ao Senhor seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte para com aqueles cujo o coração é perfeito para com ele. Vamos ficar só nessa parte A aí do nosso versículo. Porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aqueles cujo coração é perfeito para com ele. É isso que Deus está declarando. Deus está declarando que precisa e ele depende de homens que sirvam de canais para os quais ele exercerá seu poder no mundo. Deus precisa de nós, de homens e mulheres que vivam uma vida de oração, que vivam uma vida de renúncia, que vivam uma vida de leitura da palavra a cada dia. Para quê? Para que nós possamos servir de canais para aquilo que ele quer exercer no mundo, para aquilo que ele quer executar no mundo. Então nós devemos entender isso, que Deus, os olhos dele passam por toda a terra para mostrar-se forte para com aquele cujo o coração é perfeito com ele. E é isso que nós devemos buscar a cada dia. E esse entendimento é vital para a igreja. Esse entendimento é vital de forma que nós não podemos substituir a oração, de forma que nós não podemos substituir isso por métodos ou planos. Todos os métodos que nós temos, planos, organização, tudo aquilo que nós fazemos na igreja para atrair as pessoas, para poder chamar a atenção, tudo isso é importante, mas isso não pode jamais substituir a oração no meio da igreja. Isso não pode jamais substituir aquilo que nós temos de mais precioso, que é a oração e a leitura da palavra. O que a igreja precisa, então? O que é necessário? Você pode estar em perguntando, então, pastor Rodrigo, se nós não necessitamos de métodos, se nós não necessitamos de planos, se nós não necessitamos de uma nova organização, o que a igreja realmente precisa? E eu vou te dizer nessa manhã, a igreja ela não precisa de um maquinário aperfeiçoado, nem de planos, nem de métodos grandiosos, não. A igreja cristã, ela necessita, a nossa igreja necessita, a igreja na face da terra, ela necessita de homens e mulheres que o Espírito Santo de Deus possa usar. A igreja cristã ela não necessita de métodos, planos, como nós já falamos. Ela necessita de quê? Ela necessita de homens e mulheres aos quais o Espírito Santo de Deus possa usar. Homens e mulheres a qual o Espírito Santo de Deus pode usar na oração, pode usar na leitura da palavra, pode usar em todas as áreas das nossas vidas. Homens de oração são homens poderosos na oração. Nós precisamos entender que nós devemos ser poderosos na oração. O que é ser poderoso? Como o nome do nosso livro já fala, poder pela oração. É entender que a oração ela nos faz alcançar coisas grandiosas. É entender que através da oração nós movemos céus e terras ao nosso favor. Quantos homens e mulheres ao longo da história da Bíblia, ao longo das Sagradas Escrituras, nós vamos ver
que através da oração, através da sua oração a Deus, alcançaram feitos grandiosos, alcançaram testemunhos inigualáveis. Quando nós falamos sobre Daniel, que estava orando 3 vezes ao dia e foi levado à cova dos leões. Quando nós vemos sobre Sadraque, Mesaque e Abidnego, quando nós vemos lá Jó orando pelos seus amigos, e naquele momento toda a sua história ser mudada, todo o seu cativeiro ser mudado. Quando nós vemos diversos momentos de oração, quando nós vemos Elias, como nós lemos aqui em Tiago, capítulo 5, versículo 13 ao 18, que Tiago relata a respeito de Elias, e fala que Elias era um homem poderoso em oração, que Elias era um homem que tinha a sua vida focada na oração, era um homem que tinha ali a sua vida pautada na oração, um homem que orou e não teve chuva, não teve orvalho sobre 3 anos e 6 meses. Então, tudo isso ele alcançou através de quê? Através da oração. Homens e mulheres que pautaram a sua vida na oração. E nós vamos entender isso, que é isso que a igreja precisa. O que a igreja precisa? Primeiro, homens e mulheres que o Espírito Santo possa usar. Homens poderosos na oração. E por que isso? Porque o Espírito Santo, ele não flui através de métodos, ele não flui por intermédio de planos, ele flui através de homens e mulheres, ele flui através de mim e através de você. O Espírito Santo, ele flui através das nossas vidas. Não é de grandes talentos, nem grande conhecimento, nem de grandes pregadores que Deus precisa. Mas Deus precisa de grandes homens, de homens que vivem na santidade, de grandes homens na fé, de grandes homens no amor e na fidelidade. É isso que Deus precisa. Deus não precisa de grandes pregadores. Eu sou formado em teologia, eu sou formado, tenho pós-graduação, tenho PhD em teologia, em hermenêutica, em seja lá o que for. Isso é muito bom, mas não é isso que Deus precisa. Deus precisa de grandes homens na oração, de grandes homens na santidade, de grandes homens na fé, de grandes homens no amor e na fidelidade a Deus. É disso que o Senhor precisa. Deus está precisando, e precisando aqui entre aspas, né? Deus está precisando de homens e mulheres que sejam grandes na fé, grandes no amor e grandes na fidelidade em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E esses homens, eles podem moldar toda uma geração para Deus. Você quer ver um exemplo disso? Você pega aí a palavra de Deus em Atos capítulo 2, capítulo 3, você vai ver a história de alguns discípulos, você vai ver falando sobre Pedro, você vai ver falando sobre Tiago, sobre alguns homens que seguiam a Jesus e homens que não tinham grande formação intelectual, muitos deles eram pescadores, eram homens que não tinham ali uma formação, uma graduação, não tinha ali uma formação eclesiástica, não tinha ali estudado aos pés dos grandes doutores da lei da época, mas eles estudaram aos pés de Jesus, homens que largaram a sua profissão de pescadores e seguiram ali o seu mestre durante 3 anos e meio. E agora nós vemos esses homens sem microfone, sem um grande aparato ali, sem uma igreja com ar-condicionado, com bancos confortáveis, sem telões de LEDs de não sei lá quantos mil reais. Homens que não tinham ali as suas melhores vestes, que muitas das vezes não tinham nem onde morar. Mas homens que quando abriam a sua boca para pregar o evangelho, quando abriam a sua boca para pregar a palavra de Deus, 5.000 pessoas se convertiam, 3.000 pessoas se convertiam, grandes multidões vinham de encontro àqueles homens, e a palavra do Senhor diz que dia a dia o Senhor acrescentava ainda mais pessoas, dia após dia ainda mais pessoas se convertiam, milagres aconteciam, os enfermos eram curados, o cego voltava
voltava a enxergar, o cojo voltava a andar, o enfermo era curado, o endemoniado era liberto. E aqueles homens não tinham um microfone, aqueles homens não tinham um grande templo para pregar, aqueles homens não vestiam o terno mais caro, mas aqueles homens eram grandes no Espírito Santo de Deus, grandes na santidade, grandes na fé, grandes no amor e na fidelidade a Deus, e esses homens moldaram toda uma nação. Aonde eles chegavam, no país onde eles botavam a planta dos pés, as pessoas eram impactadas pelo poder da palavra de Deus, pelo poder do Espírito Santo do Senhor. E é isso que nós queremos fazer com que você entenda nessa manhã. De repente você não tem a melhor formação acadêmica, de repente você não fala o melhor português, de repente, você acha que você não é capaz de ganhar pessoas para Cristo ou de viver uma vida santa diante do Senhor. De repente, você tem vivido lutando a cada dia contra o pecado. E nessa manhã eu quero te deixar uma arma para você se tornar poderoso no reino de Deus. Nessa noite eu quero te dar uma arma para você se tornar uma pessoa poderosa na presença de Deus. Uma pessoa que vai realizar grandes coisas no reino de Deus. E essa arma é a oração. Começa a dedicar as melhores horas do teu dia para a oração. Começa a dedicar os melhores momentos da sua vida para a oração. Dobre o seu joelho e clame ao Senhor. Peça a Deus para que Ele venha derramar da sua glória e do seu poder sobre a sua vida. Para que Ele venha derramar cada dia mais o poder dEle sobre ti. Outros exemplos que nós podemos trazer aqui nessa manhã é o exemplo de John Wesley. Nós seguimos a doutrina dele. Você sabia disso? Que a doutrina que a Igreja do Nazareno segue é uma doutrina armínio-wesleyana, que é uma doutrina pautada nos ensinamentos de Armínio e também nos ensinamentos de John Wesley. E quem foi John Wesley? John Wesley foi nada mais, nada menos um jovem que ganhou cerca de 20 milhões de pessoas nos Estados Unidos no século XX. E era um homem que vivia uma vida de oração. Alguns estudos sobre a vida de John Wesley vai dizer que ele dedicava horas e horas do seu dia à oração. Ele dedicava grandes partes do seu dia através da oração, leitura da palavra e pregação. E assim ele funda uma das maiores igrejas que nós temos hoje, né, que é a Igreja Metodista Wesleyana, e até hoje ele influencia diversas igrejas, assim como influenciou a nossa. Se nós formos usar o exemplo de um dos maiores evangelistas que já existiu na face da terra, e nós estamos falando aqui de Billy Graham, um homem que ganhou muitas e muitas pessoas ao longo dos seus anos de vida, que também moveu aí multidões e que ganhou multidões para o reino de Cristo. Billy Graham, ele era um homem também que dedicava horas e horas do seu dia à oração. Algumas biografias dele vai estar dizendo que certa vez, quando ele era bem jovem, Billy Graham foi visitar a casa onde John Wesley morou. E ali na casa que John Wesley morou, ao lado de sua cama, o chão era de madeira e tinha ali a marca dos joelhos de John Wesley. De tal era o tempo que ele dedicava à oração. Ele sempre orava no mesmo lugar, se dobrava no mesmo lugar, de forma que o chão assumiu ali o círculo e a forma do seu joelho. E a história do Billy Graham, a biografia do Billy Graham, vai dizer que ele foi através de um passeio, de uma excursão, visitar a casa de John Wesley. E o curioso dessa história é que vai dizer que ao final daquele passeio, ao final daquela excursão, os responsáveis que estavam ali percebem que Billy Graham tinha sumido. E Billy Graham tinha sumido e não sabia onde eles estavam e começaram a procurar pela casa. E a biografia dele vai dizer que quando encontraram Billy Graham
Ele estava ajoelhado no quarto em que John Wesley orava, no local onde John Wesley orava. E ali na sua oração ele dizia somente uma frase. Ele dizia: faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Faz de novo, Senhor. Ele começou a orar e falar: Senhor, faz de novo o que o Senhor fez na vida dele, faz na minha também. E a biografia vai dizer que ele dedicava horas e horas à oração. E nós vamos ver o testemunho, quem foi Billy Graham no meio do Evangelho, quem foi Billy Graham no reino de Deus. Um homem que ganhou milhares de vidas, assim como John Wesley tinha ganhado, e não é diferente nas nossas vidas. Através de mim e através de você, Deus pode moldar toda uma geração. Através da minha vida e através da sua, Deus pode moldar a história da nossa cidade. Deus pode moldar a história do nosso país. Deus pode moldar a história do nosso município através da minha vida e da sua. E como isso? Quando nós começarmos a entender a importância da oração da nossa vida. Quando nós começarmos a entender que a oração ela deve ser o ponto principal na vida do crente, o ponto principal na vida do cristão, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Ela é a nossa arma mais poderosa. Ela traz vida e força a tudo. O homem de Deus, ele se faz num aposento recluso. A oração faz o homem. A oração faz o pastor. A oração faz o pregador. Só pegar mais uma água aqui, irmãos. A oração, ela é isso, ela traz vida. A oração, ela traz força a tudo que nós fazemos. E aonde nós formamos um homem de Deus, aonde nós formamos uma pessoa santificada a cada dia, uma pessoa afirmada na presença de Deus a cada dia. O homem de Deus, entenda isso. O homem de Deus, ele não se faz no número de cultos que você vai. O homem de Deus, ele não se faz dentro de um seminário. O homem de Deus, ele não se faz dentro de uns bancos de faculdade. Você sabe aonde se forma um homem de Deus verdadeiramente? E tem faltado isso para a nossa geração. Porque nós somos uma geração que eu não estou falando aqui para você não estar nos cultos. Eu estou falando quando a pandemia acabar, eu quero ver você em todos os cultos, em nome de Jesus. Mas não é lá que vai ser formado o homem de Deus. Lá você vai aprender a palavra, lá você vai aprender como buscar, você vai ser ali tratado, você vai ser alimentado, você vai ser renovado. Mas o homem de Deus, ele se forma verdadeiramente dentro de um aposento recluso. É aí dentro da sua casa. É aí dentro do seu quarto, quando você dobra o seu joelho para orar. É aí quando você dobra o seu joelho para falar com Deus. É aí que você vai estar sendo formado como um grande homem, como uma grande mulher de Deus. Quer ver um pouquinho a respeito disso? Abre aí a sua Bíblia em Mateus capítulo 6, versículo 6. Mateus 6, 6. Mateus capítulo 6, versículo 6. Vamos estar dando uma lida aí. Olha o que diz. Mateus capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. É aí que você vai estar sendo formado pelo Senhor. É aí que você vai estar colocando diante do Senhor aquilo que tem te feito mal, aquilo que você precisa ser mudado na sua vida, aquilo que você precisa que seja transformado na sua vida. É aí que você vai estar sendo formado diante do Senhor. É no momento dessa oração que o Senhor vai estar te transformando, te limpando, te purificando. Você não vai estar sendo formado como um verdadeiro cristão dentro de uma faculdade ou dentro de um seminário, não. Você vai estar sendo formado, entenda bem isso, como um grande homem, como uma grande mulher de Deus, quando você dedicar sua vida inteiramente à oração. E fizer isso dentro do seu lar, dentro da sua casa, se dedicar verdadeiramente. Lance esse desafio para você nessa manhã.
Aproveite aí esse momento de quarentena, esse momento em que nós não podemos ficar saindo de casa, e se coloque diante do Senhor em oração. Peça para Ele te transformar, peça para Ele te purificar, pois é na nossa oração, no nosso aposento recluso, que se faz um homem de Deus, que se forma um pastor, que se forma um pregador. É aonde é feito o verdadeiro sermão. O verdadeiro sermão, ele não vem somente de nós estudarmos a palavra, não, ele vem também da nossa vida de oração. Pois é isso que vai dar vida e força à nossa palavra, ao nosso estudo, a tudo aquilo que estaria sendo feito e realizado. A oração deve permear todas as coisas em nossa vida. Abre aí também em Lucas, e nós já estamos encerrando, Lucas capítulo 6, versículo 12. Vamos aprender um pouquinho com o mestre nessa manhã. Lucas capítulo 6, verso 12. Vamos estar vendo aqui o que está sendo dito. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha que interessante, nós estamos falando de quem aqui nesse versículo? Nós estamos falando de Jesus, irmãos. Olha que interessante, Jesus, ele tirava a noite inteira em oração. Se nós estamos falando que Jesus fazia isso, quanto mais eu, quanto mais você. Se Jesus passava a noite inteira, tem que passar um ano orando sem parar. Olha que exemplo que o Senhor Jesus nos deixa. Olha que exemplo o Senhor Jesus nos deixou em diversas oportunidades. Nos evangelhos, você vai ver que Jesus passou a noite orando. Você vai ver que Jesus se retirou para orar. Muitas passagens você vai ver isso. E Jesus se retirou para orar. E Jesus passou a noite orando. Lê aí de Mateus até João e tente marcar aí na sua Bíblia quantas vezes você vai ver que Jesus passou a noite orando, ou que Jesus se retirou para orar, porque a oração era o ponto principal do ministério de Jesus. E a oração, assim como era o ponto principal do ministério de Jesus, deve ser o ponto principal do meu ministério, deve ser o ponto principal do seu ministério, deve ser o ponto principal da minha vida e o ponto principal da sua vida. Nós temos vivido o tempo em que a oração tem sido renegada a segundo plano. A oração, quando tem tempo, eu oro. Quando eu estou com sono, eu não oro não, eu já durmo logo, eu oro deitado. E quando você vê, você já está dormindo e nem falou um amém da sua oração. E olha o que Jesus fazia. Olha o que Jesus, na sua forma carnal, na sua forma humana, nesse momento aqui, Jesus estava sujeito às mesmas fraquezas que nós, as mesmas paixões que nós. Eu sinto sono, Jesus também sentia. Você sente fome? Jesus também. Você se sente cansado depois de um dia corrido, depois de um dia trabalhoso? Jesus também. Mas observe comigo aqui o que Jesus fazia. Abre a tua Bíblia em Marcos, capítulo 1. Abre aí sua Bíblia em Marcos, capítulo 1, versículo 35. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Vamos estar lendo aqui essa passagem. Diz assim: e levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto e ali orava. Fique com a sua Bíblia aberta. Olha o versículo 29. E logo saindo da sinagoga, foram à casa de Simão e de André, com Tiago e João. Então você vai ver, isso aqui foi o dia anterior de Jesus. Aqui no versículo 35 está falando que ele levantou de manhã muito cedo. Mas aí você pode pensar, Jesus no outro dia ele descansou bastante, no outro dia ele descansou muito, por isso que ele acordou cedo, né? Vamos ver o que aconteceu no dia seguinte, antes de Jesus levantar bem cedo para orar. O início aí no versículo 29 vai dizer que ele que ele saiu da sinagoga, então ele estava ensinando na sinagoga. Se você voltar um pouquinho atrás, eu não quero voltar no versículo 28, 27,
você vai ver que Jesus estava ensinando numa sinagoga com autoridade, expulsando espíritos imundos, curando enfermos, mas para nós não perdermos muito tempo, depois você lê aí. Então Jesus ele sai da sinagoga, depois de ter ensinado, depois de ter curado, depois de ter feito milhares de coisas. E ele chegou até a casa de um certo Simão. E vai dizer no versículo 30 que a sogra desse Simão estava deitada com febre e logo lhe falaram dela. Então você vai ver que Jesus não descansou. Então, chegando-se a ela, tomou-a pela mão e levantou, e a febre a deixou e servia-os. E tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol. Então você vai ver que o dia de Jesus ali foi um dia corrido. Ele saiu da sinagoga, passou ali horas na sinagoga, e se nós pararmos para perceber aí, os judeus eles se reuniam bem cedinho na sinagoga para estudar, para debater as coisas a respeito da lei, a respeito da palavra. Então Jesus já tinha acordado cedo e estava na sinagoga. Saindo na sinagoga, ele foi para a casa de Simão, chegou na casa de Simão, ele não descansou nem deitou para tirar um cochilo não, porque chegando lá falaram, a sogra do Simão está doente. E ele foi lá curar a sogra de Simão. E quando já tinha chegado a tarde, olha o que acontece. Jesus não foi tirar uma soneca. Olha o que diz. Trouxeram-lhe todos os que se achavam enfermos e os endemoniados. E toda a cidade se ajuntou à porta. Olha que interessante, irmãos. Começa a viajar comigo um pouquinho no que estava acontecendo nessa história aqui. Jesus acorda cedo, vai para a sinagoga. Depois da sinagoga, muito provavelmente ele almoçou, ele fez ali um lanche na casa de Simão. Isso aqui nós estamos conjecturando. E depois disso ele cura a sogra de Simão, ou antes disso, mas cura a sogra de Simão. Mas a fama de Jesus já tinha se espalhado de tal forma que quando começa a chegar ali o finalzinho da tarde, início da noite, toda a cidade se reúne na porta da casa onde Jesus estava. Era gente enferma, era gente endemoniada, era gente de tudo quanto é espécie, de tudo quanto é, com tudo e quanto é necessidade. E o que Jesus fala? Jesus fala para aquelas pessoas, não, agora eu vou descansar porque eu estou cansado? Não. Olha o que acontece, versículo 34. E curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades e expulsou muitos demônios, porém não deixava falar os demônios, porque o conheciam. Então, olha, Jesus fez todo esse trabalho. Jesus curou enfermos, expulsou demônios, fez de tudo. E ali agora o pouquinho de tempo que Jesus tinha, depois de fazer isso por quase uma cidade inteira, Jesus deita para descansar. E Jesus, o que ele fez depois disso? Dormiu até meio-dia, descansou bastante, ficou ali deitado, não, fiz muita coisa ontem, hoje eu vou tirar um dia de descanso. Olha o que Jesus fez. E levantando-se de manhã muito cedo, estando ainda escuro, saiu e foi para um lugar deserto, e ali fazia o quê? Ali orava. Olha que interessante, irmãos, a oração era o ponto principal do ministério de Jesus. Jesus ele não estava ali preocupado com o cansaço, preocupado ali com o que o corpo físico dele podia sofrer. Não, a palavra vai dizer que depois de um dia cansativo, depois de um dia angustiante, depois de um dia em que as pessoas foram curadas, os enfermos foram libertos, o que Jesus faz? Jesus acorda bem cedo. Jesus vai para um lugar recluso e ali Jesus fica orando. Muitas das vezes é isso que falta na nossa vida. Achamos que já temos feito muitas coisas. Ah, não, mas eu já prego. Ah, não, mas eu já vou no seminário. Ah, não, mas eu já assisto o culto online. Ah, mas eu já recebi a oração que o pastor fez por mim. E você, o que tem feito? Qual tem sido o seu momento de oração? Que tempo de qualidade você tem dedicado para a oração? Nós temos que seguir os passos de Jesus, os exemplos de Jesus. Buscar ser como Ele a cada dia. A oração não pode ficar em segundo plano jamais em nossa vida. A oração é o ponto principal da vida do crente. A oração é o ponto principal da vida do cristão.
Um ministério sem oração é um ministério morto, um ministério falido. Entenda isso nessa manhã. Se você tem um ministério, se você é um pastor, se você é um pregador, se você é uma irmã de oração, se você é um diácono, uma diaconisa, se você é um líder, se você trabalha no ministério de jovens, se você é um músico, se você é um levita da casa do Senhor, se você é um cantor, seja lá o que você seja, se você tem um ministério, mas no seu ministério não tem oração, eu lamento te dizer, mas o seu ministério está destinado ao fracasso. Porque a oração é o ponto principal do ministério do cristão. Porque a oração é o ponto principal da nossa vida cristã. Não existe pregação sem oração. Não existe louvor sem oração. Não existe nada que nós possamos fazer na igreja ou na casa do Senhor sem uma vida de oração por parte de cada um de nós. E é isso que nós devemos entender. Devemos nos treinar na oração e olhar para o nosso mestre. Nós devemos nos treinar na oração, nos aperfeiçoar na oração. Eu não falei lá no início que o Senhor procura homens e mulheres aperfeiçoados? E como nós vamos nos aperfeiçoar na presença do Senhor? Através da oração, observando os ensinamentos de Cristo, observando o que Jesus fazia e também fazendo em nossa vidas. Uma vez o pastor Sérgio, numa aula que ele deu pra gente no seminário, ele falou a respeito disso. Ele falou, quer se tornar um líder um líder poderoso, quer se tornar um bom líder? Começa a ler os evangelhos, observando os exemplos de liderança de Jesus, observando aquilo que Jesus como líder fazia. A palavra vai dizer que Jesus acordou, aqui no versículo 35 que nós lemos, antes dos discípulos. Enquanto os discípulos estavam dormindo, Jesus estava orando. Jesus estava buscando. Jesus estava em conexão com o Pai, falando com o Pai. É esse o exemplo de liderança que nós temos que seguir para nossas vidas. É um momento de intimidade com Deus. É lá quando ninguém está te vendo. Você fechar a porta do seu quarto e orar ao Senhor, clamar ao Senhor e buscar o Senhor a cada dia para que Ele venha fazer maravilhas através da sua vida. E para a gente encerrar, entenda isso. Nenhuma formação intelectual pode tampar o buraco do fracasso na oração. Nenhum esforço, nenhum estudo, ou dom, ou talento pode suprir a falta da oração em nossas vidas. Pode suprir o que faltar da oração, ou do fracasso da oração em nossas vidas. Nenhum dom, nenhum talento, nenhuma formação intelectual, nada disso pode tampar o buraco da oração em nossas vidas. A oração, o espaço da oração deve ser preenchido com oração. O espaço da oração deve ser preenchido com o secreto, o aposento recluso do nosso quarto, onde nós nos dobramos e oramos e falamos com o Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Entenda isso nessa manhã. Obrigado você que ficou conosco aí até o final. Desculpe aí algum erro, alguma falha aí que tivemos através aí da internet, do nosso celular que travou. Mas aí eu peço que, se você não entendeu muito bem, que você reveja aí esse ponto, que você entenda, que você leia os textos que eu indiquei aqui nessa manhã, se você teve a oportunidade de anotar. Se você não teve, me procura depois aí nas redes sociais, me pede que eu te passo os textos que foram falados. Me diga aí nos comentários, você que ficou aí até o final, se vale a pena a gente voltar na semana que vem nesse tema, prosseguir nesse tema sobre o poder pela oração, focado aí nesse livro. Não sei se está dando para os irmãos enxergarem aí na tela, se está aparecendo bem aí o nome, mas é o livro Poder pela Oração, da editora Vida. O livro, o autor dele é E.M. Bordos. O nome dele, um pastor que escreveu esse livro, um homem da igreja metodista, um pastor da igreja metodista que focou aí os seus estudos e aí os seus ensinamentos a respeito da oração, e que muito acrescenta em nossas vidas. Se assim for de interesse dos irmãos, na semana que vem, na próxima aula, nós vamos estar falando sobre um ministério de oração bem-sucedido.
vai ser o próximo tema que nós vamos tratar, se assim for desejo dos irmãos que estão aí conosco. Um ministério de oração bem-sucedido. O que nós precisamos fazer para ter um ministério de oração bem-sucedido? Nessa semana nós tivemos aí nossa introdução e semana que vem nós voltamos a esse assunto. Deixe aí nos comentários, fale aí o que você pensa a respeito, o que você entendeu a respeito e que nós possamos estar interagindo em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Desejo que você tenha um domingo abençoado na presença do Senhor, que você tenha um domingo cheio da presença do Senhor, da glória do Senhor, que você possa estar tirando aí um tempo de qualidade para se dedicar à oração, um tempo de qualidade para se dedicar à busca pelo Espírito Santo do Senhor, para que o Senhor venha fazer novas coisas em nossas vidas. Dedique aí um tempo de oração e veja o quanto Deus vai transformar a sua vida e a vida daqueles que estão ao seu redor. Somente comece a orar, comece a buscar e comece a se dedicar a cada dia mais à oração em nome do Senhor Jesus. Vamos orar e vamos agradecer a Deus nessa manhã. Senhor Deus, bendito Pai, nós te louvamos, Senhor, e te adoramos por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, ó Pai, por estar nos ensinando, ó Pai, e nos mostrando o quanto é necessário, Pai, que nós devamos orar, e quanto é necessário que nós devamos buscar a Sua presença a cada dia. Pai, nos ensina a cada dia a orar, a buscar o Senhor, a seguir os Seus exemplos, Senhor. Pai, como o Senhor, Pai, mesmo após dias de cansaço, dias de lutas, ó Pai, dias, ó Pai, que o Senhor podia, Pai, estar muito cansado, mas o Senhor, Jesus, tirava momentos para orar, tirava momentos para buscar. E assim queremos ser também, Pai. Nós queremos ter uma vida pautada na oração, uma vida dedicada à oração. Nos ensina, Senhor, a cada dia a te buscar, Senhor, e te adorar e entender o quanto a oração, Pai, é primordial na vida do crente. Pai, que nós possamos estar nos despertando a cada dia, que nós possamos estar entendendo, ó Pai, a necessidade de buscar a Sua face em tempo e fora de tempo. Muito obrigado por essa aula, muito obrigado, ó Pai, por este momento de estarmos aqui com os nossos irmãos. Pai, que o Senhor possa estar nos ensinando a cada dia e que a Sua palavra, Pai, venha estar conosco a cada momento, que nós possamos estar firmados na rocha, que nós não venhamos olhar para trás, que nós não venhamos olhar para o lado, mas que nós venhamos continuar olhando somente para Ti, que é o autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado por tudo, ó Pai. Assim nós te louvamos, te adoramos e te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Fiquem na paz, meus irmãos, e que vocês tenham um domingo abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.